Gente, deu de enrolar, já passamos do ponto da enrolação. Então, deixa eu... de novo, vamos seguir aqui o que a gente tem feito ultimamente, tá? Da presença, da pontuação e das aulas expositivas. Mandei um boa tarde, um presente, um oi no chat para contar. Eu vou começar já de imediato. De imediato, já vou começar aqui a compartilhar minha tela com vocês. Cadê aqui? Eu estou sem alguns equipamentos aqui, estou sem meu teclado. Tem que fazer a coisa no manual, mas a gente dá um jeito. Não. Então, turma, na aula passada a gente estava vendo, né, aquela retrospectiva histórica, e não é brincadeira não, é quase que a história toda, né, sobre o papel do Estado. A gente viu aqueles elementos essenciais, desde o pessoal lá na Idade da Pedra, as primeiras cidades, Egito, Atenas e Império Romano a gente passou mais rapidinho, feudalismo, essas questões ali da Idade Média, Maquiavel, separando a política da ética das pessoas comuns, os tratados de Westfália, né, como um marco aqui, que se considera o início dos estados modernos, pelo menos na sua estrutura, absolutismo, contratualistas, Revolução Francesa, foi aqui que a gente parou. Primeiro, porque eu estou querendo trabalhar várias perspectivas ao mesmo tempo com vocês aqui, para fazer essa análise. Por um lado, eu estou querendo trabalhar a questão do coletivismo e do individualismo, né, que foi o que a gente trabalhou lá no tema 2, de liberdade e igualdade. Então, eu queria que vocês pensassem, né, ou ficassem com essa perspectiva aí na cabeça, enquanto a gente está fazendo essa revisão, que já estamos acabando, de que lá na Idade da Pedra, né, a gente era muito coletivista, porque a vida dependia disso, até lá no Egito também, né? Até a antiguidade, ali a Grécia Antiga, 500, 1000 a 500 antes de Cristo, né? Que tem o Marcelo Gleiser lá que diz que vários lugares do mundo começou a crescer uma onda racionalista com uma visão que tem a ver, né, o racionalismo com a individualidade, né? Por que uma coisa tem a ver com a outra? Porque antes, né, na mitologia, nas crenças sobrenaturais, a gente mais interpreta o mundo a partir de histórias que nos são contadas, né? E com a racionalidade a gente procura entender o mundo, a natureza, as coisas à nossa volta, de uma forma que faça sentido na nossa cabeça, né? Não é uma história bonitinha, legal, que alguém nos conta. É uma história que, quando a gente processa ela dentro da nossa cabeça, essa história também funciona. Então, enquanto antes não só a vida era necessária, seja lá nas tribos, né, dos homens e mulheres da caverna, ou mesmo nas primeiras cidades, onde a vida dentro da caverna era oferecia, né, um conforto e uma segurança sem comparação para quem não vivesse dentro das cidades. Não sei se eu falei caverna agora. Então a vida dentro dessas primeiras cidades era mais confortável, mais segura, né, do que quem vivia fora delas. Então era uma grande diferença viver dentro de uma coletividade. Nesse período aí, 1000 a 500 antes de Cristo, na Grécia, no Oriente Médio e no Oriente, né, na Ásia ali, Índia e China, né, com as doutrinas orientais, especialmente chama atenção aqui para o confucionismo, taoísmo, né, começam também a tentar entender o mundo de uma maneira mais racionalizada, né, e de uma maneira que faça mais sentido para as nossas próprias cabeças, né? Então, cada pessoa tem que entender o mundo a partir da sua perspectiva e esse entendimento precisa fazer sentido. Se desenvolve, né, filosofia aí com suas diversas vertentes nesses diversos lugares aí do mundo, tentando explicar o mundo, né? A gente vai começando a criar ali a semente da ciência, né? Mas após a queda ali do Império Romano, agora trazendo mais o foco para a Europa,
né, e a civilização ocidental, a gente volta, né, especialmente tanto com a influência do feudalismo, né, que regionaliza as questões e volta a ter uma figura ali que meio que manda na coisa toda, e viver dentro do feudo também passa a ser uma coisa fundamental, seja por causa da religião, né, católica principalmente, né, que apesar de ser igualitária também traz essa questão de se sobrepor às individualidades, né? Justamente por ser igualitária, né? Ela tenta dizer, abaixa a bola nas suas questões pessoais, né? Vamos se preocupa mais com o outro e deixa para realizar alguma coisa, alguma satisfação na vida pós-morte, porque essa vida aqui é só provação. Então, a individualidade meio que é deixada de lado em prol da coletividade de novo, né? Então, tínhamos coletividade lá, Idade das Pedras e antes da Antiguidade. Na Antiguidade, a individualidade cresce, Idade Média, a coletividade volta a prevalecer, e aí agora, com as revoluções liberais, com o Renascimento, não sei se todos e todas aqui têm isso claro, né, mas acho que não custa repetir, mesmo para quem já sabe, que o próprio termo, né, Renascimento, que, digamos, é uma introdução ao iluminismo, né, uma preparação do terreno para o iluminismo, o Renascimento recebe esse nome porque houve uma retomada, né, na leitura e na reflexão em cima dos clássicos da antiguidade, especialmente os gregos, né, e romanos. Então, fica claro nisso, né, que o que pegava, né, o que estava, digamos assim, na moda, o que o pessoal estava pensando e refletindo lá na antiguidade, volta a servir de referência, né, dar um norte, uma orientação para o pessoal aí nesse período de Renascimento e Iluminismo, né, que precede e acompanha as revoluções liberais. Então aqui, né, aqui já de uma maneira mais concreta, né, essa racionalidade vai se manifestando aí na criação de universidades e nessas teorias todas que os iluministas vão desenvolvendo. E, de novo, a gente volta, então, né, a ter uma prevalência da individualidade, não só nessa questão da racionalidade, mas também na questão do indivíduo, né, nos direitos individuais, né, nos direitos naturais lá do Locke, que é o que realmente pega e passa a prevalecer. Lembrando, que eu acho que foi onde eu parei, né, no final da aula passada, que a Revolução Francesa ela é implementada, né, como uma revolução popular mesmo, né, com as classes mais populares francesas, mas depois de se implementar, eu digo, né, foi a primeira fase, né, de derrubada do regime vigente, da monarquia absolutista que governava até então, mas depois de derrubada, né, essa monarquia, quem começa efetivamente a implementar a reconstrução do Estado francês é uma elite, de novo, né, especialmente econômica, né, mesmo que tivesse lá no terceiro estado, na classe mais popular, a burguesia é que acaba construindo o seu Estado, né, o seu Estado liberal, que vai ter como foco a defesa da propriedade, né, a restrição ali à intervenção do Estado em comparação ao que era antes, né? Então, o Estado liberal, que nasce dessas revoluções liberais, especialmente a francesa, né, atende fundamentalmente aos interesses da burguesia, né? E ainda, digamos, né, para levar em consideração aqui a nossa perspectiva mais valorativa, para quem tem uma visão mais marxista e possa ver aí no termo burguesia um valor negativo, né? Eu acho que é mesmo para um marxista aqui, né, a burguesia ainda não tem toda a sua carga negativa, porque aqui realmente a burguesia é uma classe, né, oprimida até então, né, por Luís XVI, aí o último, né, mas pelas monarquias europeias de um modo geral, e realmente estão defendendo direitos que me parecem, né, justos, né, de não intervenção do Estado, não o Estado de republicano, democrático de hoje, não o Estado absolutista, né, voltado à satisfação de interesses individuais, privilégios e luxos, muitas vezes totalmente desconectados da realidade das sociedades, né? Então, o rei ia lá, inventava um imposto do nada lá para os comerciantes, para os industriais, para os banqueiros, só para pagar o casamento da filha, para fazer uma guerra sem sentido, para construir um novo castelo, né? Então, realmente, né, a atuação da monarquia nesse período absolutista interferia muito, prejudicava muito
a atividade econômica, comercial, industrial, que estava começando a nascer. Então, foi um passo importante, né? A conquista desse respeito ao direito à propriedade, né? Pelo Estado. Né? Dizer para o Estado, não te mete na minha propriedade, deixa eu produzir aqui na boa, porque o rei só atrapalhava quando vinha se meter na economia. Né? E é dentro dessa lógica, né, que a gente vai entrar agora no nosso próximo autor, que vai colocar isso, né, vai no papel de uma maneira mais clara. O Adam Smith. Né, Professor, oi. como a gente está discutindo a questão do papel do Estado na Revolução Francesa, eu acho que é importante fazer o recorte militar, né? Que eles estavam vendo diversas crises internas durante a Revolução, trocas de governo sucessivas, até quando esse Estado ele foi para na mão do militar, esse militar que é o Napoleão, ele colocou realmente ali diretrizes para que esse Estado se expandisse, para que entrasse. Hoje o que a gente chama de estado de sítio, não sei se a gente poderia aplicar lá, em que era muito voltado às economias do Estado, a essa expansão territorial, que realmente o Estado francês ele foi se estabilizar. Então, tem esse papel do Estado que, enquanto ele estava focado em si mesmo, viveu sucessivas crises, e quando seus recursos foram voltados mais a essa expansão externa, ele conseguiu se estabilizar muito mais. Sim. Acho que como é que eu vou dizer, uma versão repaginada aí, né, do mercantilismo, né, que já existia nas monarquias, né, essa perspectiva meio que imperialista, né, voltada para a área econômica, né, de conquista de novos territórios para exploração, seja de recursos naturais ou de mão de obra. E essa questão econômica, né, que é a próxima fase aqui que a gente vai tentar analisar melhor, é muito importante para a gente entender o desenvolvimento desse Estado, né? Basicamente, né? Estado liberal, dando outros nomes aqui, né? A gente tinha visto ali os contratualistas, né? O Locke e o Rousseau, os mais recentes aqui para a Revolução, apesar do Rousseau geralmente ser o mais associado aí como mentor, né? Como o intelectual da Revolução Francesa, que efetivamente foi. Acho que eu tinha comentado, né, para vocês, que o Robespierre tinha o Rousseau como livro de cabeceira, o Napoleão também era outro. Né? O Napoleão disse que não existiria um Napoleão Bonaparte, né, uma figura com essa importância, se não fosse o Rousseau. Então, é importante entender sobre essa perspectiva. E por vir, né, então, mas eu acho que, apesar do Rousseau ter sido realmente o intelectual que serviu de base para a Revolução Francesa, ou para sua implementação, né, de gatilho, né, para despertar a indignação da Revolução Francesa, me parece, pelo menos, que na hora de colocar essa reconstrução do Estado em prática, a teoria do Locke acabou sendo mais valorizada. Né? A fraternidade, a igualdade, a gente deixa para resolver depois, vamos primeiro cuidar da liberdade, né? Vamos primeiro já, talvez, né, pensando em crescer o bolo, né, para depois a gente ver como é que divide o tal do bolo. Então, a propriedade, né, é a base do liberalismo, do Estado liberal, né, dessas revoluções, da reconstrução dos Estados pós revoluções liberais, né? E isso vale, acho que não só para a França especificamente, mas para a Inglaterra, para os Estados Unidos, né? Uma elite econômica, né? Que também, claro que com uma forte presença militar também, né? No caso aí da França, por essa versão imperialista, mas também, né? Mesmo combinada com a perspectiva militar, mas também o lado econômico muito importante. Uma coisa bacana, até tinha um slide aqui antes, mas eu tirei, porque eu achava que é só uma introdução ao Adam Smith, que é que o Adam Smith ele bebe numa fonte, que é um cara chamado Bernard de Mandeville, que escreveu uma Fábula das Abelhas. É uma crônica, uma historinha, onde ele conta uma história de uma colmeia de abelhas, onde as abelhas obedeceriam valores e regras, né, da colmeia.
aí a colmeia era um porre, não tinha muita graça, não funcionava muito bem, porque todo mundo era bonzinho, nada acontecia, até que um dia as abelhas começam a pensar em si próprias, serem meio egoístas, fazerem suas coisas, o que bem entendem, e aí começa a gerar uma dinâmica maior dentro da colmeia, uma atividade mais forte dentro da colmeia, começaram, mesmo tendo problemas, né, mesmo tendo, sei lá, roubos e violências e criminalidade, isso gerava necessidade, então, da atuação da polícia, do judiciário, intervenção, não sei o que lá, e isso acabava fazendo que a colmeia se desenvolvesse mais. Né? E é dentro o subtítulo, né, dessa fábula das abelhas é vícios privados, virtudes públicas. Né? E, basicamente, o Mandeville está querendo dizer que os defeitos que a gente tem no nosso âmbito individual, o nosso egoísmo, né, a nossa inveja, valores, né, considerados negativos, individualmente, quando cada um vai atrás dos seus vícios, dos seus prazeres individuais, coletivamente isso pode gerar uma virtude. Né? No coletivo, esse vício individual pode se manifestar na forma de virtude. E me parece, então, né, fazendo a leitura combinada aqui do Mandeville com Adam Smith, que fica claro, né, de onde que vem essa perspectiva que o Smith vai usar para explicar o que ele vai chamar de mão invisível do mercado, né, que é essa ideia de que cada pessoa, buscando seus interesses individuais, né, vai acabar contribuindo para o funcionamento da sociedade como um todo. O que eles estão dizendo, né, pessoal? Basicamente, eles estão falando, né, criticando duas instituições, né, a do Estado e a da Igreja, né, que andavam meio que juntas, né, e também atuavam de forma meio alinhada, né, nessa intervenção da vida privada, né, não só da vida privada pessoal, mas também na área econômica. Então, os dois meio que estão dizendo para o Estado e para a Igreja, o Mandeville fala bem, né, bastante do papel da Igreja, da moral cristã, que diz que só atrapalha, deixa o cara pecar que o negócio funciona melhor, né? Essa é a ideia do Mandeville. E eles estão falando também, né, que é o que mais nos interessa aqui do que a religião, é a questão do Estado. Só que aqui é uma coisa, porque eu acho assim, a gente faz uns anacronismos que são muito doidos. Hoje tem gente dizendo, olha o Adam Smith, né, dizendo que é para o Estado não se meter na economia, que só atrapalha. Cara, nossa, essa cadeira aqui tá... Vou passar uma graxa, né? Então, é óbvio, sim, o Adam Smith, sim, óbvio, faz essa crítica à atuação do Estado, ele é a favor, né, da não intervenção, até tem, né, apesar de que ele reconhece a importância Professor, tá Professor, mudo. licença, você está no mudo. Mas ele nem aparece como mutado, né? Ele só tá mudo. Professor. pós-revoluções liberais do que criticar o Estado absolutista. Né? Professor, Oi. volta um Travou? pouquinho, que o senhor tinha ficado mudo. Ah, então... Deixa eu ver aqui. Onde é que eu fiquei mudo? O que foi a última coisa que vocês ouviram? Não ouvi mesmo. Eu vou ter que pegar o cabo da próxima vez. Vamos ver, vou tentar. Se continuar, voltar a ficar mal... Estão me ouvindo? Agora sim. Agora a gente está ouvindo, professor. Onde é que cortou aí o que eu estava falando? Alguém estava prestando atenção? Tá. Uma coisa que eu ouvi era você falando que o Adam Smith até admitia a importância da intervenção. Tá. Bom, me mandem aqui no chat, tá? Ou me chamem se der outra travada aí. Depois, na próxima aula, eu vejo esse negócio do cabo aqui para resolver. De novo? Travou de novo? Não, aqui tá normal. Tá normal? Tá. Me avisem aí qualquer coisa. Não, o que eu estava dizendo, que eu acho que é importante aqui da gente fazer uma ressalva nessa crítica do Adam Smith ao Estado, é que ele está falando de um Estado monárquico e absolutista ainda, né? Apesar de na Inglaterra já ter algumas
restrições, né, já há mais tempo, à atuação do rei, ainda é dentro de um contexto, né, onde na Europa como um todo prevalecia o absolutismo e essa intervenção, né, de um Estado mais voltado para a figura, para os interesses da família real, né, do que para uma questão republicana, né, e coletiva como um todo. Então, alguém hoje, né, geralmente os que se dizem liberais aqui no Brasil, né, que chegam e vão dizer, olha o Adam Smith já desde, né, de 1700, criticando ali o Estado, dizendo que o Estado não tem que se meter na economia, ver como o cara já sabia disso desde lá, né? Falei que ele escreveu Riqueza das Nações antes da Revolução Francesa, né? Então, sim, ele fez essa crítica à intervenção do Estado na economia, né? Ou a intervenção demasiada do Estado na economia, mas ele está falando de um Estado muito diferente do Estado pós-revoluções liberais, né? Um Estado que não respeitava a propriedade privada, pelo menos não como regra. Então, há que se fazer essa ressalva, né? A crítica dele é um Estado diferente do que a gente tem hoje, né? Não temos muito como saber qual seria a crítica do Adam Smith ao modelo de Estado que a gente tem hoje, né? Republicano, com maior participação popular, onde se tem um respeito maior à propriedade e à atividade econômica, e onde a intervenção do Estado nessa economia, pelo menos na teoria, né? Na prática a gente sabe que a teoria é outra, então há que se reconhecer que, pelo menos na teoria, essa intervenção é feita visando, né, resolver problemas de ciclos econômicos, que a gente também já vai ver logo em seguida, ou de permitir a criação de infraestruturas, né, que também permitam o melhor desenvolvimento desse mercado. Então, acho que é necessário fazer essa ressalva. Sim, temos autores importantes, com teorias bem sólidas, né, criticando a intervenção do Estado na economia, mas um Estado monárquico, né, e absolutista, né, e com uma lógica totalmente diferente. Só para deixar os dois juntinhos aqui, os dois amigos, eu teve, onde é que foi no meu projeto de doutorado? Não, de mestrado, eu acho. Era de mestrado, porque eu estava pegando uma perspectiva de política educacional, de preparação para mercado de trabalho. Eu botei um subtítulo que era Conciliando Adam Smith e Karl Marx. Meu orientador disse, menos, Maurício, menos. Vai devagar, baixa a bola. Mas é bacana, né? Botar os dois, não que sejam tão inimigos, né, ou contraditórios, mas Marx dialoga diretamente com a obra do Smith, né? E o Marx vai analisar um outro cenário já, né? Enquanto o Adam Smith ainda está pegando ali um cenário pré-revoluções liberais, o Marx já vai pegar um cenário pós-revoluções liberais ali, né? Quase 100 anos, ou até um pouco mais de 100 anos, mais para o final do Capital, né? Pós-Revolução Francesa. Oi? Não? Então, temos 100 anos de diferença, então os dois autores estão falando de uma realidade bem diferente. O Marx já está falando, né, de um Estado liberal mais consolidado, né, onde já se implementou uma boa dose de revolução industrial, de desenvolvimento do capitalismo, tanto que é isso que ele está estudando, né, o capitalismo, e aí ele vai trazer, né, a questão a partir da perspectiva dialética do Hegel, porém com uma pegada materialista, né, para fundamentar isso a perspectiva da luta de classes entre burguesia e proletariado. Né? O que ele vai dizer com relação a isso para que nos interessa aqui? Né? Porque, obviamente, falar de Marx dava para fazer uma disciplina, não, né? Dá para fazer um curso inteiro, uma graduação inteira em cima de Marx. Mas o que nos interessa aqui, de forma resumida, é que ele vai colocar que o Estado, né, é um agente, é uma instituição que vai proteger e vai favorecer os interesses da classe dominante, ou seja, da burguesia. E aí, né, vejam que isso está diretamente alinhado, né, e coerente com aquela perspectiva da Revolução Francesa. É a burguesia a classe que vai implementar a construção desse Estado liberal. Então, se esse Estado pós-revoluções liberais é realmente diferente dos Estados anteriores, como efetivamente é,
ele é criado por alguém, e quando alguém cria alguma coisa, geralmente é para atender seus interesses, né? Então, me parece óbvio, né, que a burguesia vitoriosa nessas revoluções liberais vai construir uma ferramenta que lhe atenda, que proteja seus interesses, né? Originariamente, vai proteger a burguesia de uma intervenção de um Estado monárquico, que vai atrapalhar suas funções, e numa segunda fase, a burguesia vai usar esse mesmo Estado para garantir uma exploração mais facilitada ou mais eficiente, né, ou com menos limites da classe trabalhadora, né? Então, aqui a gente tem a perspectiva para a gente poder entender esse novo Estado que está surgindo. Eu gosto também sempre de falar, né, porque hoje em dia tem o pessoal aí que é a favor do Estado mínimo, e eu gosto de oferecer essa alternativa para quem defende o Estado mínimo de virar comunista, né? Que hoje em dia parece que é uma coisa bizarra, mas né, quer auge do Estado mínimo do que o comunismo, onde nem tem Estado, né? Aí dá para escolher comunismo, anarquismo, né? São as alternativas aí para o Estado mínimo. Anarcocapitalismo, não sei como é que funciona, mas né, não sei se é nada de Estado mesmo. Mas são poucas as teorias, né, de direita. Anarcocapitalismo, não sei, né? Me parece uma coisa mais de jovens empolgados aí, sem muita base, né? Mas teorias mais bem fundamentadas mesmo para defender, né, realmente um Estado mínimo a ponto de ser zero, né, de inexistir, de desaparecer. A gente tem, pelo menos até onde eu conheço e me lembro agora, a gente tem o anarquismo e o comunismo, né? Muitas vezes o anarquismo podendo ter, né, diferentes vertentes, mas várias vezes relacionado à esquerda, né? E o comunismo, obviamente, né, também relacionado à esquerda. Mas vejam isso, então, né, galera de direita que quiser um Estado mínimo, tem aí uma teoria para fundamentar marxismo, comunismo, uma forma de acabar com esse Estado. Que mais? Bom, para falar de Estado, agora a gente tem que falar, né, do pai do Estado moderno, da estrutura do Estado moderno, né, que é o Weber. O Weber, imagino que você já tem, né, você estuda isso no colégio, né, então você deve ter uma base, imagino que aqui também, na graduação, já devam ter tido alguma disciplina que trabalha isso, mas só para a gente, né, nivelar aqui o nosso chão, para garantir que ninguém está deixando de entender questões mais básicas aqui. Vejam que eu estou falando de toda a galera, né? Como sempre, como todas as aulas aqui, eu estou no básico, né, de todo mundo, para pegar uma perspectiva mais transversal aqui. Então, o Weber, né, vai diferenciar aqui poder e dominação, vai dizer que poder é quando a gente consegue obrigar alguém a fazer alguma coisa contra a sua vontade, meio que à força, botar uma arma na cabeça de alguém e dizer faz isso, senão eu te mato. E dominação é uma forma das pessoas conseguirem fazer outras, né, convencer outras pessoas a fazerem aquilo que alguém quer, mas sem o uso da força, né? A pessoa faz aquilo de livre e espontânea vontade. Então, o Weber vai trabalhar mais especificamente a questão da dominação em 3 vertentes, né? A dominação tradicional, o velho exemplo do patriarcado, né? Nas famílias tradicionais se respeita o papel protagonista do homem, né? E o homem é o chefe de família, é o que senta lá na ponta da mesa, é o que paga a conta, né? É o que manda na casa, de certa maneira. Por quê? Porque sempre foi assim, porque essa é a tradição, então a gente segue o barco, né? Porque sempre foi assim. Isso seria a dominação tradicional, seguir uma tradição. Dominação carismática, bolsonaristas e lulistas, como eu falei, entendem muito bem que é... Eu gosto... Uma perspectiva que eu acho, assim, sei lá, eu não sei, é difícil até escolher, né, uma frase mais machista do Bolsonaro, que a gente tem tantas opções, não sei uma que fosse mais emblemática, mas eu apostaria aqui que pega uma frase machista do Bolsonaro e põe na boca do Lula, né, que os lulistas vão dizer que está tudo certo, os bolsonaristas vão dizer que horror, machista, né, como tá os bolsonaristas criticando Mamãe Falei agora, né, super... a favor da igualdade de gênero, os bolsonaristas ficaram agora para criticar o Mamãe Falei. Por sinal, recebi uma maravilha, vocês estão sabendo, né, do mendigo de Planaltina, né,
quem tá por fora, bota no Google aí. Apesar de que eu vi sumir os tweets aqui do mendigo de Planaltina, eu recebi hoje uma maravilhosa, como é que é? Que era a foto da mulher lá que deu pro mendigo, dizendo assim, mendigo é fácil porque é pobre. Vocês receberam essa? Eu achei muito boa. Os mendigos são fáceis porque são pobres. Só que com a mulher ali, falando, a mulher que deu pro mendigo. Ai, gente, esse mundo é muito doido, velho. A explicação dessa mulher aí, eu fiquei... É engraçado, mas acho que é meio triste ao mesmo tempo. Bom, mas vamos voltar pro nosso foco aqui, sair do deixar o coitado do cara lá em paz. O que eu tava falando Professor, mesmo? o que no Brasil não é tragicômico desde 2018, assim, desde 2014, sei lá. Desde sempre, cara. Desde sempre. A gente teve uma república provisória por mais de 100 anos aqui. Apareceu aqui que minha internet está instável. Então, se me cortar, me avisa. Mas voltando para o Weber, né, que só estava querendo dizer que, tipo, quando o Lula fala lá da mulher do grelo duro, diz, ai, que lindo, o cara defendendo as mulheres. Né? Se fosse o Bolsonaro que dissesse isso, os lulistas iam achar um absurdo. Né? Eu acho que isso tem a ver com o carisma, né? Aquilo. Para mim, eu não consigo, apesar de eu gostar do Lula, né? Até certo ponto, pelo menos, né? E não gostar nem um pouco do Bolsonaro como figura, né? Mas eu não tenho essa idolatria, assim, não sou um seguidor do carisma de nenhum dos dois. Mas eu tenho com o Filipão, o Filipão, porque é da minha época de adolescência, assim, é o que eu consigo fazer associação. Assim. O Filipão pode tomar 7-1, pode fazer a besteira que for, pode derrubar o Grêmio para a segunda divisão, coisa, vai, velho, vai, que tu tá certo, eu te defendo. Não interessa a merda que tu fizer, eu vou sempre defender, porque é uma figura, para mim é quase um pai, sabe? Então, é uma coisa que realmente é diferente, assim, quando a gente olha dessa perspectiva. E a ideia do carisma, né, da dominação carismática seria isso. Eu sou totalmente dominado pelo carisma do Filipão. Diga lá, Bardo. Não, só comentar que você captou a essência da coisa. O Filipão é como um pai. O Lula e o Bolsonaro têm esse mesmo arquétipo, digamos assim, esse mesmo É, papel psicológico aí para as pessoas. sabe quando que eu percebi isso? Foi aqui na nossa turma, no nosso primeiro dia de aula. Não lembro quem foi que falou isso do Lula, né? Que eu explicar, cara, o Lula, para mim, eu olho para ele e parece um pai. Não me lembro quem foi que disse isso. Se alguém lembrar aí, me conta. Mas eu disse, caraca, é o Filipão, velho. É a mesma coisa que eu vejo do Filipão. Eu olho pro Filipão. Meu pai, né? Tô aqui na casa dele, mas minha vida toda meu pai morava longe, não era uma pessoa muito presente. Então me faltava essa figura paterna, assim, eu bem na adolescência, revoltado, em crise, louco para fugir de casa. Aí eu ia lá para o estádio do Grêmio, estádio Olímpico, e tinha lá um velhinho que falava da família escolar. Cara, era o meu pai, com certeza, era a minha figura paterna. Com Abel Braga. Abel Braga. É Abel Braga, gente. O técnico do Fluminense que deu brasileiro. Ah, Fluminense. sim, do É, o Na Fluminense, o verdade, Colorado. 2010 a evidentemente, é 2010 foi em cima, tricolor. 2012 foi especial. Abel, assim, ó, foi pra minha geração. Tu é Fluminense, Calcega? Fluminense e Bahia. Fluminense é tricolor, assim. Então tem que ser Grêmio lá no Sul. Os colorados, né, também, né, pro meu desgosto, também devem gostar muito do Abel Braga, que deu pro Inter e que não deu pro Fluminense. Podia ter dado pro Fluminense e não dado pro Inter. Eu acho um absurdo isso. Eu Ai, também, professor, acredite. que tristeza aquele 2006. Né? Putz. Bom, deixa isso de lado, depois eu conto essa história para vocês. Então, dominação carismática matou, né? Entendemos o que é. Agora, o que nos interessa mesmo aqui é a tal da dominação racional legal, né? Que é o que o Weber vai dizer que é o papel do Estado, né? A forma de dominação que o Estado assume, porque a gente respeita o Estado, né? Porque a gente entende racionalmente, né? Que é o melhor a se fazer. E aí entra muito, né? A lógica dos contratualistas, né? Aquela lógica de dizer, olha o problema, olha o estado de natureza, que merda, né? Para todo mundo ter uma vida melhor, vamos aceitar o papel do Estado, mesmo lá em Hobbes, né? Mesmo que seja um monarca absolutista que faça um monte de merda, é melhor do que o estado de natureza. Então, racionalmente, vejam, né, que até então o rei era justificado pela escolha divina, né? Até hoje, na verdade, a rainha Elizabeth, né, se justifica muitas vezes como se a família dela tivesse sido escolhida por Deus, né? Então, essa lógica que prevalecia aí para justificar por que certas pessoas estavam no poder e outras não.
mas o Hobbes começa a transformar essa justificativa numa coisa mais racional, né? Mesmo meio que sem querer, porque ele ainda fala de Deus ali na obra dele, né? Então, não sei se foi uma intenção direta dele ou não, mas ele acaba trazendo, ó, gente, né? É melhor para a gente, pensa em ti, não precisa pensar em Deus, não interessa a vontade de Deus, né? O que interessa é que, claro, estou, né, traduzindo aqui, fazendo uma nova versão do Hobbes, né, para 2022. Então, só para destacar essa característica da obra dele, de que acaba trazendo uma justificativa racional, né, para a aceitação do Estado, do papel do Estado forte, né, centralizado. Então, espantador, violento, pai malandro, mentiroso. Boa, Bardo. Depois vejo aí a perspectiva do Bardo aí sobre o Lula e Bolsonaro. Então, o Weber vai seguir essa onda e vai dizer, olha, temos que respeitar, né, aceitar o papel do Estado, porque racionalmente é melhor a ser seguido. E como que o Estado vai fazer isso? Né? Através de instituições, de uma burocracia, de regras, de leis, né, que façam com que esse Estado assuma uma característica diferente dos Estados anteriores, né, que eram Estados com uma atuação muito arbitrária dos seus governantes, né? O rei decidia, não vou com a tua cara, mando matar, eu gosto de ti, vou te promover, né? E decidia com base na cabeça dele, o cara podia criar as leis. Tem até uma discussão de quem que é. Como é que é o nome do cara agora? O Baudin, eu acho que é o Baudin que fala isso, que o rei pode, né, desobedecer às leis, porque é ele que cria. Então, o que vai impedir o rei, né, de desobedecer, de desfazer as leis, revogar as leis, né, e criar leis novas, porque tudo, o fundamento jurídico das leis está na cabeça do rei, né? Então ele pode também desfazer elas. O Weber aqui vai, né, ajudar a construir a ideia de que não, para isso é uma instituição, uma lógica impessoal, né? Eu acho que aqui para o papel do Estado é um conceito importante a partir de Weber. Weber que vai trazer, né, vai materializar aqui a construção desses princípios, dessa lógica que rege a atuação do Estado, né? Burocracia, atualmente, para muitos virou um palavrão, virou um valor negativo, né? E realmente, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho difícil alguém negar isso, de que parece que a gente passou do ponto no uso da burocracia para evitar, né, esse arbítrio dos governantes, para tentar garantir essa impessoalidade, né, na atuação das instituições governamentais, mas é uma estratégia, né, que faz todo sentido. Dizer, olha, vamos criar regras, né? Vejo assim, quando vocês vão lá na hora pedir um documento, né, e a pessoa vem com aquele papo chato, faltou a cópia do documento em 2 vias, com assinatura autenticada em cartórios. Puta que chatice, que burocracia sem sentido, né? O próprio Estado me pedindo para aprovar os documentos que o Estado me dá, mas que coisa chata isso, não sei o quê. Sim, eu concordo que isso não faz sentido e que está mais do que na hora da gente simplificar isso aí e que o Estado assuma a responsabilidade por tornar mais eficientes esses processos e facilitar eles para a vida dos cidadãos e cidadãs. Mas a gente só tem que reconhecer dentro do processo histórico, assim como eu digo que a luta da burguesia era justa lá na Revolução Francesa, assim como eu digo que a igualdade formal, né, que vem com a Revolução Francesa foi um avanço, né, apesar de não ser suficiente como igualdade, né, há que se reconhecer também que a burocracia aqui prestou um papel muito importante para afastar esse arbítrio dos governantes e dizer, olha, vamos seguir regras que são as mesmas para todo mundo, não é o cara lá do na hora que vai decidir com base na cabeça dele se ele gostou de ti ou não, se ele vai te dar o documento que tu quer ou não, ele vai ter umas regras, e essas regras, né, se a gente, é um dilema do direito, né, ter muita regulamentação que engessa e trava todo o processo, ou ter menos regulamentação que facilita, mas abre margem, né, para as interpretações das pessoas, que às vezes, né, humano, demasiadamente humano, como diria o Nietzsche, né, às vezes cometem seus deslizes. Então, o Weber vai defender aqui a burocracia, as instituições, para terem essas regras de funcionamento mais frio, né, mais impessoal do Estado, para evitar justamente que os governantes pudessem guiar o Estado com base nas suas vontades, nos seus interesses, né, ou nas suas preferências. Deixa eu ver o que nós temos à frente. Aqui temos só o conceito, né, de Estado. Eu peguei aqui
duas obras dele, trechos diferentes, mas tem, né, só para quem não está muito familiarizado, o conceito geral, né, de que o Estado é quem tem o monopólio do exercício legítimo da violência, né, monopólio do uso legítimo da violência. Só para garantir que estamos todos na mesma página, o Estado tem o monopólio, porque é só o Estado que pode fazer isso, né, de uso legítimo da violência, ou seja, de cometer violência com a gente dizendo, ó, tá certo, o Estado pode ser violento. Né, vamos pegar um exemplo rápido só para a gente entender isso de maneira mais prática. Se a gente sai na rua e chega uma pessoa lá, um civil, uma pessoa normal, né, e manda a gente parar, encostar a mão na parede, abrir a mochila para mostrar o que tem dentro, no trânsito manda a gente parar o carro, tá doido, né? No carro, então, acelera, passa por cima, ou sai correndo para o outro lado, na rua, né, sai fugindo também, porque vai saber quem é que está te mandando parar e abrir a mochila, isso é assalto, né? Não faz sentido, a gente foge, a gente chama a polícia se alguém fizer isso com a gente. Né? E está errado, a gente não aceita, a gente não dá legitimidade para o uso da violência de cidadãos e cidadãs contra a gente. Agora, se for a polícia, se for o Detran, né, se for uma instituição estatal, dizendo para, abre o carro, mostra o documento, abre a mochila, me diz quem tu é, presta contas, né, a gente faz isso e diz, ó, tá certo. Né? E se aparecesse amanhã uma notícia de alguém que com o carro furou uma blitz, né, e a polícia foi lá e prendeu o cara, às vezes até matou, sei lá, dependendo da situação, quer dizer, tá certo o uso da violência, pode prender, pode matar, porque afinal o cara está desrespeitando, para o cara furar a blitz, alguma coisa de errado o cara fez, certo? Então é isso. A violência, né, obviamente, que tem que ter seu fundamento, né, o Estado não pode sair matando quem quiser, mas existe sim a possibilidade do uso da violência de uma forma legítima, que a sociedade, do uso da violência pelo Estado, e só pelo Estado, né, de uma forma que a sociedade diz, não, tá certo, pode cometer violência, que é isso aí mesmo, está cumprindo o teu papel, tá justo, tudo dentro da lei. Essa é a ideia, eu acho, aqui, né, de o que caracteriza o Estado. Óbvio que tem perspectivas que complexificam isso, problematizam isso mais, mas não nos interessa tanto isso hoje. Keynes, né, falamos lá do Adam Smith, temos que falar aqui dos keynesianos, né, o pai dos keynesianos. Então, o que o Keynes vai nos dizer? Né? Ele vai dizer, olha, Adam Smith, né? Tá certo, legal esse negócio aí do papel do mercado. Outro também, né? A gente cria uns mitos nessa academia meio polarizada, né? A gente acaba, quem não se aprofunda muito nessas obras, vai achar que o Adam Smith ele é contra totalmente o papel do Estado. Não, vai lá ler o Smith, ele vai falar que sim, o Estado tem um papel importante, né, interferindo às vezes na economia, óbvio, de maneira reduzida, e óbvio que é aquele outro Estado, né, passado já, não o nosso Estado republicano e liberal. O Keynes também. O Keynes, todo mundo acha que vai dizer que não dá importância para o mercado, mas não, também vai reconhecer a importância do papel do mercado. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, só o mercado sozinho não funciona. Né? O mercado, volta e meia, precisa de um mecanismo que o destrave, né? Porque ele vai analisar os ciclos econômicos, ele vai ver que o capitalismo sozinho, o mercado sozinho, às vezes entra em crise, chega nos momentos onde tudo trava, né? O emprego começa a cair, o pessoal fica sem grana para consumir, e isso vai gerando mais desemprego, menos grana, a economia vai travando cada vez mais, é um ciclo, como é que se diz? Não é virtuoso, ao contrário, vicioso, né? Que vai cada vez piorando. Diga lá, Bárbara. Não, nessa importância do Estado no desenvolvimento do capitalismo, é importante uma obra também que eu queria citar, do Polanyi, não sei se você já ouviu falar. Sim. A Grande Transformação. Não, porque é interessante que em TPC, em Teoria Política Contemporânea, a professora fez uma contraposição entre Polanyi e Hayek. Polanyi vai falar sobre a importância do Estado no desenvolvimento capitalista na Inglaterra, na Alemanha, enfim, do investimento público, né? Fala que é um mito essa história de que o capital desenvolve por si só. Cara, eu acho assim, eu não sei se é essa obra, eu sei quem é o Polanyi, tenho uma vaga ideia assim do que ele defende, mas nunca aprofundei muito nele não, até realmente seria uma boa de incluir ele aqui, mas tem que dar uma pesquisada melhor para falar dele com mais propriedade.
Agora, a impressão que eu tenho de maneira geral é isso, quando esses caras, né, que discutem esses assuntos, quando a gente vai ler eles geralmente na obra deles, não sei se na prática, porque isso rola muito, né, na academia, da pessoa defender, na hora de escrever a tese dele, o livro dele ou dela, né, a pessoa vai lá e faz as devidas ressalvas, né, que toda teoria necessita, né, faz as ponderações necessárias, que é importante para ser moderado ali, para, né, reconhecer o valor dos dois lados. Mas, às vezes, na hora da prática, né, da atuação mais militante, digamos assim, a pessoa acaba, né, pesando mais para um lado, acaba deixando essas ressalvas de lado e foca mais no ponto que está querendo defender, muito fruto, né, de uma lógica também polarizada, né, nessa discussão. Então, tem um que é, sei lá, liberal, e defensor, sei lá, do Estado mínimo, então eu não posso reconhecer o valor do Estado, porque senão vou dar margem para o inimigo, e a mesma coisa do lado oposto. Então acaba que a disputa política, mesmo sobre teorias acadêmicas, né, acaba também meio que caindo na polarização e levando as teorias, pelo menos, ou a prática das teorias, né, a uma perspectiva mais radicalizada, né, e que vai deixando de lado essas ponderações. Mas quando a gente vê a obra dos caras, né, não sei se só no discurso, né, aí é uma coisa mais de ter que entrar na cabeça das pessoas, é mais difícil, mas as pessoas, esses caras geralmente reconhecem o valor das teorias que aparentemente contraditórias, né? Então eles não são tão dissonantes assim, são mais harmônicos. Eles tentam tenta se manter uma racionalidade, né, professor? Eu posso te passar o PDF, eu tenho o PDF do livro completo aqui do Polanyi. Pode passar, por favor. Manda junto com o teu TCC lá. Então, cara, o que interessa aqui, o que Keynes vai dizer, né, que o Estado tem que, sim, se meter na economia como uma ferramenta de solução para a economia mesmo, né, para o mercado, porque o mercado trava. Então, para o mercado funcionar bem, não é uma coisa, porque eu quero ter mais funcionário público, né, porque eu sou um esquerdista, né, e quero mamar na teta do Estado. Não é essa a lógica, né, gente? Isso aí é a simplificação do meme, né? O cara está defendendo aqui a intervenção do Estado na economia para a própria economia funcionar melhor, né? Então, ele tem o outro livro dele ali, Tratado sobre Moeda, ele está falando, entrando nessa questão lá, que a gente vai ver depois neoliberais também tratando. Diga lá, Jojo. E, professor, eu acho que a gente deve criar um grupo, uma coisa assim, uma lista de transmissão, para quando acontecer dicas de bibliografia, né, de livros, de séries, a gente colocar nesse grupo, um grupo de Telegram, talvez. Porque eu fico interessado toda vez na bibliografia dos colegas que ficam citando. Eu já vi várias vezes. Não precisa usar o nome. Não, o quê? Telegram é massa porque não precisa usar o nosso nome, a gente pode usar os apelidos que a gente colocou aqui. Que eu não sabia. Eu nem tenho Telegram. Se vocês quiserem, pode montar aí que eu entro com vocês, mas não sabia que tinha essa ferramenta Telegram. Também é muito bom para compartilhar arquivos também. O quê? Arquivo. É muito bom para compartilhar arquivos também. Eu não sabia. Nunca veio o Telegram. Meu irmão é fã do... Se poderia botar, pede para alguém fazer, faz o grupo pra gente aí, a gente vai botando o WhatsApp, o nosso celular aqui. Fake news também, Desabarbe. A gente pode montar uma indústria de fake news aí para as eleições. Eu acho que se fizer o grupo do Telegram... Pode falar que eu estou ouvindo. Pode falar que eu estou ouvindo. Acho que quando faz o grupo do Telegram, a gente tem como mandar o link. Aí só entrar no link já com o apelido e não tem problema. Então vejam aí, quem souber, por favor, pode tomar a iniciativa. Se não, se não rolar, também podem me mandar. Eu não sei se vocês conseguem publicar lá no Sala de Aula, arquivo, mas se não, me mandem que eu posso também compartilhar, botar lá no material do Sala de Aula, ou mandar por e-mail. Podemos fazer uma pasta. Tem a pasta já, né, Posso fazer isso também, posso criar uma pasta de material extra lá no Google Drive, que eu passei para vocês lá no começo, e incluir isso aí. Mas como vocês acharem melhor, tá? Se rolar, se me mandarem um link, eu entro, se não, quem tiver material para compartilhar, o Bardo, que hoje já falou de 2, aí manda por e-mail, ou mandem o link. E tinha mais gente, já falou de outras publicações aí em outras aulas, e acabou não me mandando depois. Eu não me lembro quem era. Porque eu fico... Hein, professor?
Eu fico curioso que a pessoa fala uma coisa interessante, fala, não, vou mandar, e acho que às vezes nunca manda, né? Então, nunca também recebi. quero essa curiosidade, né? Eu não recebi nenhuma dos que falaram esse semestre. Me lembro, já teve umas 2, 3 vezes. Cara, vou mandar o negócio. Esqueceram. Mas beleza, vamos lá então. Só um resumo. Não sei se vocês já tiveram aula de economia aí, falando do Keynes. Tem o exemplo clássico do Keynes, que ele vai dizer o seguinte: olha, quando um país aí entra numa depressão econômica, né, trava a economia toda, esses ciclos de recessão, por falta de demanda, né? Quem tem, eu não sou muito da área, mas quem entende mais disso diz que tem diferentes tipos, né, de recessão. Mas quando a recessão é por falta de demanda, o Estado deveria contratar pessoas para cavarem buracos, outras pessoas para enterrar a garrafa no buraco e outras pessoas para desenterrar as garrafas do buraco, né? Um exemplo bobo assim, só para dizer que o Estado deve contratar pessoas para fazer coisas que não servam para nada, né? Mesmo que não tenha nenhuma utilidade produtiva, essa contratação, ao fazer isso, o Estado estaria dando grana para essas pessoas, né? Pagando o trabalho delas. Essas pessoas usariam essa grana para comprar comida lá no mercadinho, que se não tivessem esse emprego, elas não comprariam. Essa compra no mercadinho faz o mercadinho pagar imposto e parte desse dinheiro volta para o Estado. O mercadinho lá, quando tiver mais demanda, também vai contratar mais gente, vai comprar a produção lá, a comida do produtor ou da indústria, né? E isso vai girando toda a economia. Tem um fator multiplicador, se eu não me engano, que é do Keynes, que diz o quanto que cada dólar, real, euro, sei lá, investido do Estado na economia volta multiplicado, né? Aí os mais liberais econômicos, né, liberais na economia, vão dizer que isso é um mito, que isso não existe, mas os keynesianos vão dizer que sim, isso existe. Pronto, Ramona já montou o link do Telegram. Depois da aula eu entro, tá, gente? Agora eu não consigo. Mas vão entrando aí que depois eu entro. Quem mais? Estou falando aqui, estou construindo, né, as bases das duas perspectivas sobre o Estado mais próximas da gente. Falamos do Estado liberal, temos que entrar aí no contraponto, o Estado social, o Estado de bem-estar social, né? E aí acho que a figura, pelo menos na origem, né, o Bismarck... Oi? Eu caí e voltei com o microfone ligado. Desculpa, professor. Imagina, sem problema. Na origem, né, da ideia do Estado de bem-estar social, está o Bismarck, né, o chanceler de ferro, né? O chanceler é o primeiro-ministro lá da Alemanha. A Alemanha até então era separada em diferentes reinos, foi ele que unificou, né, pretendia ser crítico, né, e contrário tanto, né, à polarização da época, aí, né, do liberalismo e o socialismo, né, o socialismo ainda emergente, sem tanta implementação, mas ele que vai desenvolver aí as bases, né, na Alemanha do que depois a gente vai ficar conhecendo como Estado de bem-estar social, que vai ser uma certa dose de parceria entre o Estado e o mercado para oferecer serviços públicos, né, à população. Então, começa aí a ideia do que a gente vai conhecer como Estado de bem-estar social, que eu acho que é o próximo slide, deixa eu só ver aqui. É isso, né, que é uma ideia de um Estado que não cuide só, né, das questões econômicas, mas, pelo contrário, que use, né, o mercado, a economia, para gerar recursos, para que o Estado use para fazer redistribuição de renda, prestar serviços básicos à saúde, garantir um mínimo de dignidade para toda a sua sociedade. Aqui, assim, começa a entrar, né, um pouco mais a ideia mais igualitária e mais fraterna lá do Rousseau. Eu acho só, pessoal, sabe o que eu sinto falta aqui? Tudo bem, tem o Bismarck e vários exemplos ali, especialmente no norte da Europa, né, de países que seguiram esse modelo econômico, mas historicamente eu acho que falta uma revolução, sabe, mais violenta nisso, porque vocês estão vendo aí, né, que o Estado liberal vem de revoluções, vem de uma luta, né? Os reis não entregaram o Estado, né, monárquico, absolutista lá para os burgueses, assim, toma, porque isso é melhor realmente, porque concordamos que racionalmente isso é o mais justo, o mais eficiente. Cara, não rola essa bondade na política, né? E acreditar que, sei lá, as pessoas, os políticos,
empresários, industriais, né, entenderam que o estado de bem-estar social era melhor para todo mundo e que defenderam isso, realmente implementaram isso na prática, eu acho uma certa dose de ingenuidade. Assim, eu acho que faltou uma conquista mais na marra, né, desses valores e da igualdade. Eu sinto falta, talvez, acho que a gente ainda não tenha chegado nesse nível de maturidade, sabe? Eu acho que talvez seja uma etapa ainda por vir, é isso que eu estou tentando dizer, né, dessa conquista, dessa igualdade. Não sei, uma análise minha, uma reflexão mais histórica aqui, que eu acho que talvez falte isso, né? Alguma luta mais marcante, uma fase, né, de luta, digo, não só num local, mas uma coisa mais mundial, assim, uma fase de lutas e revoltas pela igualdade, por um Estado mais igualitário. Mas temos, né, apesar da falta da luta, temos aí o exemplo do estado de bem-estar. Eu, pelo menos, não conheço muita história, né, de luta na construção desses estados de bem-estar social, por isso eu tenho uma certa desconfiança. Mas, na teoria, funcionou muito bem, né, muitos estados, eu estudei lá na Noruega, vou falar um pouco aqui da minha tese sobre isso, no final da aula, e é importante a gente entender, só que também já existe, né, uma crítica bem consolidada, né, a esse estado de bem-estar social, numa perspectiva de que, cara, talvez isso economicamente é difícil de se sustentar, né, de oferecer tantos serviços, tanta dignidade, tanta segurança, né, para a população como um todo. Né? Dá para fazer lá uma parte da Europa explorando o resto do mundo, né? A Noruega é muito linda na teoria, os caras defendem valores maravilhosos, né? Os caras só que, né, cometem atos não tão bonitos assim em outros lugares do mundo. Acho que aqui tem um caso aqui na Amazônia, se eu não me engano, né, de uma empresa norueguesa aí fazendo umas merda, poluindo, acho que era, não me lembro agora. Então é uma coisa assim, né? Esses estados de bem-estar social funcionam, né, mas é difícil de imaginar, e muitos que estudam mais profundamente isso dizem que seria insustentável um mundo inteiro de bem-estar social. Né? É necessária a exploração de alguma região, de algum povo, para tornar possível uma proteção social tão grande em outros países. O que mais que a gente tem pela frente? Acho que agora a gente entra aos críticos, isso aí. Agora os críticos desse estado de bem-estar social, né, dessa intervenção do Estado na economia para tentar favorecer os mais necessitados e gerar um pouco mais de igualdade. Lembrando que aqui a gente está, né, o Estado liberal, lá após revoluções liberais, estava, né, na onda do iluminismo, estava privilegiando mais a individualidade. Né? Agora, né, seja a perspectiva socialista do Marx, seja o keynesianismo, ali, não é tanto coletivista o keynesianismo, mas uma lógica mais econômica do papel do Estado, mas principalmente aqui o Estado de bem-estar social com uma lógica mais igualitária, mais coletivista, né, mais preocupada com o público do que com o privado, com a igualdade do que a liberdade. E aí voltam os liberais, né? Os liberais reagem a isso e começam a criticar essa lógica do Estado de bem-estar social. Temos aqui o Hayek, um dos principais autores aqui da chamada escola austríaca, que vai dizer basicamente que essa intervenção do Estado mais na economia, né, mais atrapalha do que qualquer coisa, do que ajuda, né, tentando, com o pretexto de tentar gerar mais igualdade, acaba produzindo mais pobreza, né, porque toda vez que o Estado se mete nisso, atrapalha aquela ideia, né, da mão invisível do mercado, da livre formação de preços aqui, né, da ótima distribuição de recursos dentro da economia, né, a alocação dos recursos nos locais onde gera os maiores retornos. Então vai dizer, olha, Estado, não te mete nisso, para de proteger os indivíduos, de tentar redistribuir renda, deixa que cada um cuida de si, que a coisa funciona melhor assim, deixa cada um escolher o serviço que quer escola, pega o teu salário e vai lá pagar a mensalidade da escola privada, e aí paga menos imposto, que sobra dinheiro para contratar a escola, para pagar o médico privado, para pagar a tua aposentadoria privada, porque o Estado, né, centralizando essa arrecadação de recursos para oferecer esses serviços é menos eficiente do que o mercado. Outro nessa onda, né, um libertário aqui, era professor de Harvard, Nozick, por sinal está faltando um C aqui no sobrenome dele,
é um conhecido defensor do Estado mínimo. Vai dizer que o Estado deve fazer o mínimo, não se meter nessas políticas de bem-estar social, nesses serviços públicos, deve só procurar garantir a segurança, meio que como dizia o Hobbes, né? Só bota a polícia, né, para a segurança interna, exército para a segurança internacional, e usa o direito e também a polícia e o judiciário, principalmente, para garantir o cumprimento dos contratos, né, para fazer a economia e o mercado funcionar. O resto, deixa que cada um cuida de si. E nessa lógica, ele vai ser contra o que ele chama de leis paternalistas. O que são leis paternalistas? É, por um exemplo, 2 exemplos, né? A obrigatoriedade do uso de cinto de segurança ou do capacete para quem anda de moto. Ou, né, seguindo aqui o Carl Sagan, ou o ex-monarca aqui, né, a permissão do uso de drogas, né, especificamente da maconha, no caso desses 2 personagens aí. Cara, deixa o cara fumar maconha. Opa! Aí sim, eu gosto. Acordei, eu tava quase dormindo, falou do baseadinho, eu quero dar uma acordada. Então, tá dizendo, cara, deixa o cara fumar o baseado dele, não faz mal pra ninguém, não incomoda ninguém, né? Problema dele se ele fumar ou não. Deixa o cara andar no carro sem cinto, se ele bater o carro, ele vai morrer, andar de moto sem capacete, o problema é dele, né? E aí os críticos, né, dessa perspectiva vão dizer que, olha, não, velho, porque não é só ele que sofre, né, tem o serviço público de saúde, mas aí o cara vai dizer, então, tira o Estado disso, né? Mas aí tem essa discussão, né? Mas a ideia é essa, leis paternalistas é que protegem as pessoas delas próprias, é o papel de pai, né, que nem eu tô fazendo lá com meu filho não sobe aqui, senão tu vai te machucar, né? Nós, quer dizer, sobe aí, guri, cai e quebra a cabeça que tu aprende, né? Mais ou menos nessa lógica. Ele é contra também leis morais, né? Vai ser contra o Estado proibir casamento de pessoas do mesmo sexo. O que o Estado tem que se meter nisso? Véio? Tem que saber o que cada um faz com o seu corpo, com sua afetividade, com a sua sexualidade. Não se mete nisso, porque não faz mal para ninguém também. Cada um está só curtindo a sua. Parem de se meter isso, de tentar implementar aqueles valores morais cristãos, né, na sociedade, usando o Estado como ferramenta para isso. Mas, obviamente, principalmente, né, como um bom liberal, não está preocupado com o capacete, com a maconha, com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele está preocupado com a propriedade lá do Locke, né? Está preocupado com a grana e vai principalmente ser contrário a qualquer forma de redistribuição de renda. E o Nozick aqui, ele é um monarca na defesa, né, na luta contra a distribuição de renda. Ele vai longe, véio. Ele, né, usa um exemplo, né, de nos deixar de cabelo de pé. Olha o que ele diz, né? Ele vai dizer o seguinte, que como é que o Estado faz, né, a principal ferramenta de redistribuição de renda é a cobrança de impostos, né, a mais antiga ferramenta que existe. Então, vai cobrar imposto lá do rico para tentar ajudar os mais pobres. Então, está tirando dinheiro dos ricos e dando para os mais pobres, isso é redistribuição de renda. Ele vai dizer, não deve fazer isso, né? Por que ele vai dizer isso, que não deve fazer isso? Porque, poxa, tem uns estudos, né, que falam que aqui no Brasil, para a gente pagar imposto, a gente trabalha 3, 4, 5 meses por ano para poder pagar todos os nossos impostos. O que isso significa? E imposto, como o nome diz, é imposto, né? Imposto de cima para baixo, é obrigatório, a gente não tem escolha de não pagar imposto. Então a gente é obrigado a pagar imposto. Se eu sou obrigado a pagar imposto, e eu trabalho para pagar minhas contas, e uma parte desse trabalho considerável, 3, 4, 5 meses de trabalho por ano, então eu sou, diz o Nozick, obrigado a trabalhar 3, 4, 5 meses por ano para o Estado. E aí ele vai dizer que isso é um tipo de trabalho forçado. E trabalho forçado para ele é sinônimo de escravidão. Então, nós vai dizer que pagar imposto é a mesma coisa que escravizar pessoas. Não é igualzinho. Eu teria como sugestão, como crítico que sou da teoria libertária do Nozick, vou dizer, então vamos, Nozick, então vamos fazer o seguinte, isenção de imposto para ti, não te preocupa mais com imposto, deixa eu te usar de escravo um tempo aqui, que talvez tu aprenda a diferença de uma coisa para outra, né? Eu não sei vocês, eu prefiro pagar imposto do que ser escravizado. Eu vejo uma boa diferença de uma coisa para o outro. Né? Aí tem uma briga, tem uma coisa relacionada lá, não pensem que ele fala isso que nem um monarca, né, de maluco, só para cuspir qualquer merda. Ele está fundamentado, ele vai lá no Locke, na teoria propriedade de trabalho do Locke, né, para tentar justificar isso aqui. Mas depois eu até recomendo lá as aulas do professor Sandel, tem os vídeos no YouTube que eu passei para vocês, ou o livro que está na nossa bibliografia, que ele vai explicar, vai fazer essa análise da contraposição do Locke com a teoria do Nozick,
para mostrar que, pelo menos na perspectiva do Sandel, que não tem contradição, que o Locke não é um bom libertário. O Locke é um liberal clássico, mas ele não defenderia isso aqui, porque o Locke vai dizer que a gente não é dono de nós mesmos, né, que essa é a base que o Nozick está usando, né, a teoria da propriedade do trabalho, diz, olha, eu sou dono do meu corpo, e, por consequência, eu sou dono dos frutos do meu trabalho, que é o resultado do meu corpo agindo no ambiente. Então, se alguém me cobra imposto, está se apropriando de algo que é meu, da minha propriedade. E o Locke não é tão radical assim, ele permite, sim, né, algumas ponderações, né, alguns limites, né, para a propriedade, como a gente já viu, porque ele entende que nós não somos totalmente donos de nós mesmos, do nosso corpo, né? E aí ele usa tanto a explicação da razão, que a gente tem que entender racionalmente, que é necessário essas ressalvas, essas ponderações para esses direitos da propriedade, da liberdade, né? E também ele mistura uma questão mais religiosa, que ele vai dizer que nós somos propriedade de Deus, né? A nossa vida não é nossa, ela nos foi dada por Deus, então a gente não pode fazer dela o que a gente quiser. Então, essa contraposição aqui à teoria do Nozick, que dá para usar um liberal também, né, o Locke, para contrapor ele. O cara tem um fetiche de ficar comparando imposto com escravidão, exatamente. Imposto é roubo. Roubo está de boa. O roubo é a crítica leve, né, a isso. A questão é dizer que é escravidão, aí acho que já passou do ponto. Por último, pessoal, aqui, o guru do guru econômico do Bolsonaro, né? Milton Friedman, que é o ídolo do Paulo Guedes, né? Jura que é parça do Milton Friedman, da Escola de Chicago, monetarista, se preocupando aí com a questão de dinheiro, quantidade de dinheiro girando na economia, tem que controlar isso aí, responsabilidade fiscal, e propõe o tal do imposto de renda negativo. De novo, aqui também importante, um típico, né, um clássico importante neoliberal, mas que também, quando a gente lê aqui o Friedman, ele vai dizer, vai fazer as ressalvas da importância do papel do Estado, algumas vezes intervindo na economia, e a proposta dele nesse sentido é que o Estado ofereça isso que eu ia falar, ainda bem que a Calice falou isso aqui do Nozick, que é a Faria Lima encarnado. Esses liberais, neoliberais, que é o caso do Friedman, ou libertários, né, no caso lá do Hayek e do Nozick, eu estou brincando o seguinte, eu não sei, acho que foi lá no direito que eu fui falar da Magna Carta, lá de 1215, e a Bill of Rights, que é de 1618, se eu não estou enganado. Recomendo, vamos olhar, são aquelas cartas, né, que os senhores, os barões ingleses, obrigaram os reis ingleses a assinar, limitando os seus poderes, né, os protótipos de revolução liberal lá na Inglaterra, né, os primórdios disso, os primeiros limites que a burguesia inglesa, entre aspas, aqui, né, estava impondo à monarquia inglesa. Veja lá, Magna Carta, 1215. Bota no Wikipédia, não precisa achar toda ela, não. Vocês pegam lá, tem um resuminho, tem os principais pontos. Vocês vão ver o que é o conteúdo, tanto da Magna Carta quanto da Bill of Rights, né, que são basicamente a mesma coisa em épocas diferentes. Começam os barões dizendo para o rei, menos imposto, né? Então, a base do que hoje um partido novo defende, né, que os empresários dizendo para o Estado cobrar menos imposto, ou que o Nozick está dizendo ali, ou que o Friedman vai dizer aqui, né, o que eu acho curioso é chamar isso de novo, né, porque essa coisa está lá em 1200, já tinha empresário, entre aspas, né, dizendo para o Estado cobrar menos imposto dele. Óbvio, né? São outros empresários, é outro Estado, é outro tipo de imposto, é tudo diferente. Mas como provocação, eu acho que vale, né? Não é brincadeira, só para provocar o pessoal do novo. Mas o Friedman aqui está sendo, né, de certa forma, aqui, trazendo um pouco do lado humanitário, digamos assim, do neoliberalismo, né, que também para muitos é um palavrão, uma carga totalmente negativa, mas acho que também há de se reconhecer algum mérito. Ele vai defender esse imposto de renda negativo, não sei se vocês têm familiaridade, todo mundo com isso. É basicamente a ideia de um imposto de renda progressivo, que é o que a gente muito mal e porcamente tem aqui no Brasil. Quanto mais ganha, vai pagando um percentual maior, não só um valor maior, né, mas percentualmente uma faixa maior de imposto de renda.
No Brasil, a gente, quando vai descendo, a gente chega no ponto onde tem a isenção, né? Então, quem ganha pouco não paga imposto, é isento, né? Mas o Friedman defende que quem ganhe muito pouco, e é isso o imposto de renda negativo, receba dinheiro. E esse receber não é a restituição, né, que existe aqui, que é quem pagou mais do que precisava, só recebe de volta o que já pagou. Aqui não, é alguém que não pagou imposto de renda e por ganhar muito pouco, receberia uma grana do Estado. Meio que uma ideia, né, de renda universal que se falou muito aí no começo da pandemia. Só que aí entra, né, a faceta mais liberal do neoliberalismo, né, que vai dizer qual é o preço disso, né? Cadê o contraponto? Porque está muito bonzinho esse neoliberal até aqui, né? Aí ele vai dizer, por que vai fazer isso? Né? Para que o Estado possa se desobrigar, né, das prestações de serviços públicos, né? Então, o Estado vai parar de oferecer educação pública, saúde pública, previdência pública, e aí cada um cuida de si, né, do seu jeito, cada um vai usar essa renda mínima, né, universal, para pagar também esse mínimo de prestação pública. E aí, para terminar, pessoal, trouxe... tá aqui, ó. Eu fazia uma dinâmica, mas hoje não vai dar tempo, porque senão eu não vou conseguir falar o finalzinho que eu quero falar. Vou trazer aqui algumas figuras, o Bill Gates, só para a gente aplicar um pouco, né, toda essa teoria que a gente falou, tomamos quase 2 aulas, né, trazendo a base teórica sobre Estado, e contraposto a mercado, ou Estado mínimo, Estado de bem-estar social, que esse é o dilema, né, do nosso tema atual, né? Eu queria que a gente ficasse mais em Estado e mercado, para ser uma perspectiva mais ampla. Então, vamos ver, né? Estado ou mercado, né? O que acontece junto? Vejam que lá, quando surge o Estado, né, ou os primórdios do Estado, lá no Egito Antigo, é também onde surge o mercado, né? Quando surge o Estado moderno, nos tratados de Westfália, lá em 1600 e pouco, também surge um novo mercado mercantilista, imperialista, né, que vai tomando o mundo todo, né, meio que o início da globalização econômica do mundo, com a estruturação mais sólida, né, da figura do Estado a partir dos tratados de Westfália. E quando o Estado liberal surge, pós-revoluções liberais, também surge um novo Estado, o Estado burguês do Marx, né, o Estado que atende aos interesses da burguesia, que vai cuidar primordialmente dos interesses da burguesia. Um exemplo bom para se ver isso, pessoal, é no direito. Né, o direito que é para fazer justiça, para cuidar dos necessitados, né, dos oprimidos, né, teoricamente. Cara, eu já tinha visto, não me lembro os números agora, mas o percentual de leis que a gente tem no Brasil, e isso acontece no mundo todo, né, que cuida da propriedade, é um absurdo. Assim, né, tem lá as leis penais que vão cuidar do bem da vida e da integridade física das pessoas, mas, cara, eu acho que, sei lá, eu chutaria uns 90%, né, das leis cuidam da propriedade e 10% cuida do resto. Né? E mesmo as leis, né, do direito penal, por exemplo, que vão cuidar do direito à vida, se a gente pegar um homicídio, vai dar no máximo 20 anos. Agora, um latrocínio vai a 30 anos, porque tu vê que matar uma pessoa por ciúme, por inveja, por, sei lá, raiva, né? Tudo bem, tranquilo, 20 anos tá bom. Agora, se for para pegar a carteira do cara, o celular do cara e matar o cara, opa, tá mexendo na propriedade do cara. Aí é 30 anos pro cara, é o máximo de pena. Diga lá, rock and roll. Não, só dizendo, professor, que inclusive estatisticamente nas penitenciárias aí, na execução penal, a grande maioria dos delitos que são punidos efetivamente são os contra o patrimônio, né? Furto e roubo. Isso, é patrimônio. Escapa um pouquinho aí, é só o tráfico de drogas quando é mula, né? O traficante mesmo quase ninguém pega, é só mula. É isso, né, gente? Aí a gente vê lá, né, o Marx dizendo, olha, o Estado é um instrumento da classe dominante, né, da burguesia. Aí está o Estado liberal, né, que a gente vê, talvez, aí a falta daquilo que eu falei, de uma revolta ou de uma luta igualitária, né, do Estado de bem-estar social de verdade. Porque mesmo o Estado de bem-estar social, né, essa ferramenta tão importante para a justiça, né, que é o direito e o judiciário, vai focar no patrimônio. O negócio é propriedade, desde lá do Locke, né, a economia manda na coisa. O Eduardo Suplicy diz que a ideia do Friedman, né, ele reconhece, não sabia. Eu sei da defesa dele, da renda mínima, mas não sabia que ele reconhecia. Mas só para ilustrar, então, um exemplo de como é que a gente põe na prática, esse é um exemplo bem básico, né?
se vocês quiserem refletir, né, sobre esse contraponto entre Estado e mercado, o Estado mais intervencionista, um mercado mais livre, né, um livre mercado, ou um Estado mínimo, ou um Estado mais de bem-estar social, acho que vamos ficar, né, no exemplo clássico do imposto. Vamos refletir aqui sobre algumas pessoas. Isso aí é mais ultrapassado que quando eu fiz a pesquisa era um semestre anterior. Não sei agora, deve ter mudado, porque isso está sempre mudando, né? Tanto o valor aqui da fortuna dos caras, quanto a ordem, né, no ranking dos mais ricos do mundo. Na época que eu olhei, era o Bill Gates, da Microsoft, o cara mais rico do mundo. Lembrando, né, o cara tem 110 bilhões, agora ele separou, então deve ter metade disso aí. Mas, tipo, é muita grana. Porra, velho, vocês estão se dando conta do que esse cara fez? A maioria de vocês não deve lembrar o que era o tal do MS-DOS, que era como os computadores funcionavam antes. Véio. Era impossível, velho, de fazer as coisas. A gente não ia estar tendo aula aqui, véio, se tivesse dependendo do DOS até hoje. Né? Ou alguém ia ter que ter inventado alguma coisa, porque não existia internet, jamais, se a gente tivesse que ficar botando comando com aquela tela preta, né? Não ia ter YouTube para o Monark lá poder falar bobagem. Né? Então, gente, o que esse cara fez, né? Não sei quanto que realmente é mérito dele, ideia dele, né? Mas o que esse cara realmente contribuiu para a sociedade, né, para o mundo, é incrível. Véio. O cara é um revolucionário, né, nesse aspecto aqui, criando o Windows, né, e tornando o computador uma coisa acessível a todo mundo. Né? Qualquer pessoa, uma criança e um velho conseguem usar um computador com Windows, porque é muito intuitivo. Então, cara, não sei se vale 110 bilhões, mas o cara contribuiu bastante para a sociedade. Né? Então, massa, talvez o cara mereça muita grana mesmo. Mas 110 bilhões? Só um exemplo para vocês, que o Sandel também usa na aula dele, quando fala sobre isso, que é o seguinte, fizeram um estudo sobre quanto que daria, né, essa fortuna do Bill Gates se a gente fosse transformar isso num tipo de salário. Né? E chegaram à conclusão que distribuindo a fortuna dele pelo tempo que ele trabalha, né, desde que ele criou a Microsoft, daria, em média, 150 dólares de salário. Salário por mês? Óbvio que não, né? Salário por semana, que nem tem nos Estados Unidos, na Europa? Também não. Por dia, por 150 dólares, vezes o que? 5, vamos pegar por baixo, hoje em dia? 750 pau por semana, né? Já dá 1.500, 3 pau por mês? Já não é pouco, mas óbvio que não. É pouco por Bill Gates. Por dia, né? 150 dólares? Não. Por hora, por hora dá uma boa grana. Porque eu tenho doutorado, porque eu já estudei muito, quando eu vou dar aula eu ganho 50 reais por hora. Né? 750 reais por hora para o Bill Gates estava bom, não estava? O cara que criou o Windows. Mas não é por hora que ele ganhou 150 dólares. Né? Por minuto, cara, também não. Véio. Ele ganhou ao longo da vida dele, né, de trabalho, desde que existe a Microsoft, 150 dólares por segundo. Imagina, gente, a cada segundo a nossa continha lá, pum, caiu 150 dólares, 750 reais. Pum, 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 cada segundo. O professor Sandel faz uma brincadeira que eu acho genial, que é o seguinte, se o Bill Gates estivesse indo a pé de casa para o trabalho e no caminho na rua visse uma nota de 100 dólares no chão, não vale a pena para ele se abaixar para descer e pegar a nota, porque ele perde 1 segundo da vida dele, que se ele fosse trabalhar 1 segundo mais cedo, ele ganharia mais. Então é melhor ele passar reto pela nota de 100 dólares e ir trabalhar, que ele ganha mais assim do que se abaixando para pegar a nota. Né? Então é isso. Por mais que esse cara tenha contribuído, e efetivamente contribuiu muito para a nossa sociedade, muita gente, muita vida foi salva, muito pobre foi ajudado usando as ferramentas da internet, muita causa humanitária foi feita usando essas ferramentas da internet que ele foi fundamental para criar, mas não sei se vale tudo isso, a contribuição dele. Né? Outro cara, que também agora já nem é mais CEO da Amazon, que por sinal está me devendo um livro, já era para ter chegado, eu tô puto que ainda não chegou, mas era aí o Jeff Bezos, agora está querendo ir para o espaço, com esse cabeção dele, que o meu ainda não é tão cabeção assim, não tô tão careca que nem ele, apesar que ele também tem uns cabelinhos do lado ali. Vejam só, reparem, né, a expressão dessas pessoas, né, como o pessoal é sorridente, é todo mundo sorrindo, quem ganha essa grana toda aí tá sempre sorrindo, né? Pior que não, né? Mas 109 bilhões na época, agora já deve ser diferente, né? Mas também, né, montou a Amazon, uma estrutura nova, poxa, né, comprando livro barato do mundo todo, entregando um monte agora na pandemia, então um monte de bugiganga sendo entregue,
é uma contribuição. Vamos olhar os brasileiros, né? Coitado, eu ficava falando mal desse cara, mas morreu faz pouco, tem que moderar agora na crítica. Né? Na época era o brasileiro mais rico, baixa bastante, mas, pô, 25 bi já dá uma boa grana, né? O cara acho que morava na Suíça, filho de banqueiro, ganhou o banco do pai, né? Eu, nem carro meu pai me deu, e o cara ganhou um banco. Faz parte, né? Cada um, cada um. Mas o que um Pensar que banqueiro o Ike contribuiu? Batista, pensar que a fortuna do Ike chegou a 48 bi, professor. A gente, a Lava Jato foi um negócio muito bizarro mesmo. E depois foi preso careca e todo mundo falando que tomava Viagra. Sacanagem. Mas o cara que o Safra ganhou o banco do pai, que foi morar na Suíça. O que ele contribuiu para o Brasil? Emprestou dinheiro para outros ricos. Né? Tem o pessoal da tese de que os bancos são importantes para a atividade econômica. Eu acho que um banco lá da antiguidade é importante, mas os de hoje em dia só para cobrar taxa e ter lucros imorais. E outro, Jorge Paulo Lemann, aqui também, vendendo cerveja para gente, refrigerante, né? Entre outras coisas, hambúrguer e ketchup, né? Juntou aí seus mais de 22 bilhões de dólares. Né? Eu acho que isso é E aí, importante, pessoal. Isso eu gostei dele. Lemão é legal. Cerveja, hambúrguer, pô, dá pra fazer, né? Já tô com uma fome aqui, me caía bem. Cervejinha eu tô meio que largando, mas um hambúrguer com ketchup eu comia gostoso agora. Mas é isso, né, cara? O cara, sei lá, né? O que esses caras fizeram justifica essa fortuna toda. Né? Mas mesmo que justifique que os caras tenham muita grana, será que não dá? Quando a gente bota do lado desses caras, esses velhos, né? Especialmente os brasileiros, né? Porque olhar lá o Bill Gates, apesar de ser uma imoralidade também, mas o cara fez alguma coisa importante, né? Agora esses caras, filhinho de papai, que já ganha as coisas prontas, que só segue a maré, eu já tenho mais dificuldade de reconhecer o mérito. Mas, pô, com esses bilhão aí, não dá para tirar 1 bilhão, velho, desses caras aí? Porque bilhão faz diferença, como diz o Ciro pro Constantino, né? 1 bilhão já faz diferença, véio, já dá para ajudar uma galera. Tem muita gente que morre de fome, que não tem água limpa para beber, que não tem esgoto, e 1 bilhãozinho resolve a vida de muita gente. Salva muita gente, dá dignidade para muita gente, de um mínimo, que por mais que o cara seja incompetente, por mais que o cara não seja a pessoa mais produtiva para a sociedade, né? Porra, né? O mínimo por uma questão de humanidade, assim, para a gente se sentir bem até com a gente mesmo, não custava a gente dar uma redistribuída. Mas não sei, essa é a reflexão que eu deixo para vocês aí. Né? O que a gente faz com essas pessoas que ganham tanto em comparação a pessoas que têm tão pouco? Diga lá, Bardo. Deixa eu ir saindo aqui enquanto isso. Só ia mencionar que por uns brioches um pessoal perdeu a cabeça aí uns 2 séculos atrás. Imagina essa galera aí com tanta concentração, né? Podia abrir mão dos bilhões aí para não perder a cabeça. Aí que falta a revolta que eu tô falando, entendeu? Cadê o povo de bater na porta desses caras e dizer, como assim, negão? Né? Como que tu vai ficar com essa grana toda aí comigo passando fome? Né? Mas só sobre a história dos brioches, diz que é história, né? Diz que é a romantização da história. Parece que ela não falou isso aí mesmo, não. É só uma forçação de barra, uma caricatura para exemplificar algo. Eu já ouvi que falar realmente que essa história não é real. Não, mas não é uma bem história. Assim. Sim. Para quem não sabe, né, era Maria Antonieta que falou isso? Que disse dos brioches? Não me lembro. Isso, a Maria Antonieta, esposa do Luís XVI. Do 16, né, no pré-Revolução Francesa. Se né, não tem pão, que comam brioches. Por favor, uma voz feminina aí, que é melhor para representar a Maria Antonieta do que um velho careca falando. Se não tem pães, que comam brioches. É isso aí, velho. A maioria de nós aqui, eu não sei direito também o que é brioche, eu sei que deve ser um pão chique. Eu ia tentar gastar o meu francês, mas não vai rolar. Vai lá, Capitu. Já era. Já. Fica à vontade. Oi, dica, tu virou questão de necessidade. Bota aí, ninguém vai saber criticar. Como é que fica no francês aí? Quem sou para julgar seu francês, Capitu? Eu fico no merci beaucoup. Né? Já era, gente. Eu até corri aqui atrás, mas... Eu tentei lembrar aqui, mas não foi. Porque eu lembro mais ou menos algumas coisas, mas outras já era. Guarda essa pro debate. Para você entender, é como se ele falasse, se não tem baguete, que come cacetinho.
Aí não é. Baguete e cacetinha é a mesma coisa. Para quem não sabe, cacetinha. Droga. Cacetinha é pão francês para os gaúchos lá, né? Cuidado. Não é nada. Mas é bem isso mesmo, o brioche é um pão enfeitado, sabe? Um negócio. Pão de rico, digamos assim. Gente, agora rapidinho, só para dar um outro exemplo também, aqui antes de liberar vocês, que a gente precisar sair, vai saindo, depois tenta ver na gravação, sem problema. Hoje eu vou poder ficar aqui um pouquinho mais para tirar dúvida, para conversar com vocês, que eu já estou mais perto de Taguatinga. Mas vou contar, só para dar mais uma ilustrada no que a gente já falou, né, um outro exemplo, que mais específico, né, mais fechado, né, dessa contraposição entre o papel do Estado e do mercado, e para vocês também conhecerem um pouquinho aqui do que eu estudei na minha tese de doutorado, né, o que eu fui fazer? Eu disse, bom, vou estudar, né, essa contraposição entre o papel do Estado e do mercado, em alguns países, né, comecei pelo Brasil, disse, vou pegar então qual é o setor da economia brasileira mais forte. Eu estava fazendo, quando eu peguei esse tema foi 2014, eu estava no meio do doutorado, eu mudei de tema no meio do doutorado, e aí estava a Petrobras, né, bombando e tal, ainda não tinha começado a coisa da Lava Jato, e a Petrobras era referência no mundo todo, batendo todos os recordes aí de exploração de petróleo em águas profundas e tal, era uma referência mundial mesmo, o mundo todo interessado na Petrobras. Fui lá numa exposição Rio Oil and Gas, era gente do mundo todo aqui, puxando o saco, querendo fazer negócio com a gente, era uma loucura. Em boa parte eu consegui fazer meu doutorado fora, lá na Inglaterra também, porque o pessoal estava interessado em saber o que a gente estava pesquisando sobre isso, né? Então, eram outros tempos para esse setor. Mas eu fui escolher o principal, eu pensei, vou estudar política econômica, então vamos pegar aqui o principal setor da economia brasileira, né? E a principal empresa brasileira, a maior empresa brasileira, que era eu não sei se ainda está, mas deve ser ainda, a Petrobras, ainda mais agora, né, vendendo gasolina em dólar para a gente. E aí comparei com o México, que é na América Latina um outro grande produtor, né, e perto dos Estados Unidos, ali no Golfo do México. Eu não peguei a Venezuela por causa do fator águas profundas, que o México é igual a Petrobras, aqui a gente, né, do pré-sal. Lá eles não é pré-sal, mas é no Golfo do México, também precisa explorar em alto mar, o que exige mais tecnologia. E comparei também com a Noruega, que é uma grande referência no mundo. A Noruega, até os anos 60, final dos anos 60, era um país relativamente pobre da Europa, e só com a indústria de petróleo, quer dizer, só não, mas porque eles também pegaram os fornecedores de materiais e serviços para desenvolver, mas se transformaram no que é a Noruega hoje, uma das, proporcionalmente, né, uma economia muito forte para um país pequeno, e socialmente falando, né, o maior IDH do mundo há muito tempo, um dos países mais igualitários do mundo. É incrível, assim, eu era fã dos ingleses, quando eu fui para a Noruega, eu disse, meu Deus do céu, que sociedade. Passei 20 dias lá, acho que deu isso aí, cara, não vi o sol nenhuma vez, é um lugar assim muito doido, tudo sempre nublado. Teve um dia que, olhando para as nuvens, assim, eu consegui dizer, olha, ali tem uma luz mais forte, então o sol deve estar ali, uma vez, porque geralmente é uma nuvem branca, assim, que tu não sabe para que lado está o sol, de tão nublado que é. E é um lugar que eu gostaria de ir morar. E eu gosto de sol, gosto de praia, gosto de calor, de verão, mas eu moraria nesse lugar frio, que tem metade do ano, que é noite quase o tempo todo, mas eu gostaria de morar lá só por causa da sociedade bacana que tem. Depois até, acho que não sei se eu contei para você, mas depois eu vou contar ali se eu não contei, eu continuo da igualdade entre os noruegueses. Estrutura básica da minha tese, eu queria saber o que fundamenta, né, a definição de uma política industrial, de petróleo e gás especificamente, nesses 3 países. A minha hipótese era de que o que determina a política industrial é, digamos assim, para falar um termo mais chulo, a ideologia do governo, para pegar os termos, né, que a gente está... Chulo não, né, mas simplificando mais, para a gente conectar com o que a gente estudou. Então, dependendo da ideologia do governo que está no poder em cada país, a minha hipótese é que isso determinaria a estratégia usada no setor de petróleo e gás. O que isso significa, pensando agora na nossa aula, né? Então, países mais à esquerda, vamos simplificar assim, já botei aqui em vermelhinho ali, né, para ficar claro isso, né? Quando fossem definir se tem um governo, né, um presidente, um primeiro-ministro, sei lá, de esquerda, ele vai adotar uma política
uma estratégia geral de desenvolvimento do país, onde o Estado vai ter um papel mais importante, vai intervir mais na economia. Se for alguém mais de direita, um governo mais de direita, ele vai adotar uma política mais de livre mercado, né, onde o Estado intervém menos. Isso, na política industrial de petróleo e gás, de maneira geral, vai significar maior ou menor intervenção do Estado na economia, na política industrial, né? E, especificamente, eu peguei ali alguns instrumentos de política industrial do setor de petróleo e gás, né, que a gente já teve, outros países já tiveram, que é, por exemplo, o mercado ser fechado. Antes a gente tinha um monopólio aqui da Petrobras no Brasil, depois abriu, né, a empresa que explora petróleo ser pública ou privada, ou semi-pública, como acontece no Brasil e na Noruega. Modelo de partilha ou de concessão, que é como a produção de petróleo é dividida entre as empresas exploradoras, e como que ocorre a contratação de serviços para essa indústria, né? Tem o conteúdo nacional, que é a priorização de contratação de empresas e serviços nacionais, né? Então o Brasil, aqui a Petrobras, dá prioridade a contratar empresas brasileiras para prestar serviço para ela, ou tem países que não, né? Dos liberais vão usar a cadeia globalizada e vão contratar quem tiver o melhor serviço mais barato. Aí o que eu fiz? Eu fui analisando, então, em cada um dos países, quem é que estava no governo, e fui procurando as políticas industriais do setor de petróleo e gás que foram adotadas, tá? Tempo por tempo. Vamos pegar o Brasil aqui. Começa lá nos anos 50, com o Getúlio criando a Petrobras, estabelecendo um monopólio. Então, vermelhinho no presidente, vermelhinho no instrumento de política industrial. Aí pula aqui para o Collor, que montou um programa de desestatização. Considerei o Collor um presidente de direita, né? Ou não de direita, porque eu não usei o termo direita, né? Mas eu botei mais de mercado, né? Menos de intervenção do Estado, né? E a política industrial de petróleo dele também foi uma política de mercado. Fernando Henrique também. Lula, várias políticas aqui, que fortaleceu bastante a Petrobras, né? Alguém de esquerda, com políticas de intervenção estatal. A Dilma também. E aí eu defendi minha tese em 2016, e aí eu já botei aqui o Temer, né, que já tinha assumido, e já fiz aqui uma previsão, né, disse, olha, né, ainda não tinha, mas eu apostei aqui, porque a proposta é essa de retirada da obrigatoriedade da Petrobras como operadora única do pré-sal ia cair, porque já tinha até o vazamento lá do Wikileaks, lá, que mostrava cartas do Serra, né, falando com a Shell, negociando aí essa proposta já fazia tempo. Então, já falei, ó, com esse cara com o governo azulzinho entrando, vai vir políticas industriais azulzinhas, porque é sempre alinhado. Se o governo é de esquerda, vai ter intervenção. Se é de direita, vai ter maior atuação do mercado, de forma mais livre. Só para vocês passar rápido aqui, no México, igualzinho. Se o presidente era de esquerda, a política era intervencionista. Eu dizia, óbvio, né? Isso é meio já esperado, né? O que tu quer? O governante faça uma política oposta? Isso não existe, né? Os governos são eleitos. Na nossa aula de ideologia, explico isso aqui. É para isso que a gente elegeu o cara. A gente elege alguém de esquerda para ele adotar políticas de políticos de esquerda. A gente elege alguém de direita para que ele adote políticas de direita, né? Para isso que serve a ideologia. Mas olha a Noruega. Olha que loucura o que aconteceu na Noruega, que é o exemplo mundial de sucesso de política de petróleo e gás. Começou com um cara de esquerda, ele adotou uma política de esquerda no começo. Mas depois o mesmo cara baixou, fez uma política que era para chamar a atenção do mercado, para vir pessoas de fora, empresas de fora trabalhar na Noruega, né? Depois, um de esquerda fazendo esquerda, outro de direita fazendo esquerda. Teve uma fase toda que, independente do governo entrar, tem 3 presidentes de direita, ali em azulzinho, presidentes, não primeiro-ministro, sei lá, de direita, que adotam políticas intervencionistas, onde o Estado intervém na economia. Principalmente esse último, que é esse Kerr Willock, né? Ele era um cara, assim, era o nosso Fernando Henrique, alguma coisa assim, o cara do mercado, o cara fazia lobby para empresas internacionais lá na Noruega. Quando o cara assume a presidência, a vida toda dele era assim, amiguinho das empresas. Quando ele entra no governo na Noruega, ele impõe lá um monte de restrição, um monte de regra para controlar essas empresas atuando na Noruega. A Gro Harlem Brundtland, essa próxima aqui, é a Dilma deles, ou a Lula deles, porque ficou mais tempo no poder, né, e é uma das grandes mulheres que governaram a Noruega, e ela abriu a Statoil lá, que era a Petrobras dele, a empresa que explora petróleo lá na Noruega,
começou a semi-privatizar a empresa, adotou modelo de concessão, né, fez um monte de política de direita dentro dessa situação do setor de petróleo e gás. E aí tem um autor chamado Friedrich List, do século XIX, se eu não me engano, que ele diz o seguinte, ele diz que a Inglaterra era um modelo de política industrial liberal e os Estados Unidos eram um modelo de política industrial intervencionista, né? E ele diz que toda política industrial precisa seguir certas fases, né? Se a gente quer começar a produzir qualquer coisa no Brasil, que a gente nunca, não tem experiência nenhuma produzindo, o modo mais eficiente seria a gente primeiro chamar quem já faz isso em outro país. Quer, sei lá, montar o Vale do Silício aqui no Brasil. Queremos montar empresa de tecnologia. Não temos. Vamos chamar o Facebook, o Google, sabe, para montar bases aqui no Brasil para trabalharem aqui. Vamos baixar impostos para eles virem para cá. Vamos adotar políticas de direita, né, de livre mercado, de atração do capital internacional para eles virem produzir aqui. Por quê? Porque eles vão trazer mão de obra, vão trazer know-how, né, conhecimento sobre como fazer aquilo. E aí, quando essas empresas vierem para cá, aos poucos a gente vai criando umas regras para dizer para eles, olha, agora vocês têm que transferir conhecimento para a gente. Comecem a contratar brasileiros para trabalhar com vocês, comecem a contratar empresas brasileiras para prestar serviço para vocês, né? Porque daí os brasileiros, a gente aqui internamente vai aprendendo. Quando a gente já tiver aprendido um pouco sobre isso e não depender tanto dos estrangeiros, aí a gente se fecha, aí a gente vira mais intervencionista e cria essas políticas protecionistas para proteger essas empresas nacionais, esses profissionais brasileiros, para que eles tenham mais espaço no mercado e possam crescer. Então, e depois, quando essas empresas nacionais estiverem bem desenvolvidas e competitivas para o mercado internacional, aí a gente volta a ser de direita para se abrir para o mercado, porque daí a gente vai vender os nossos serviços para outros países. E é isso que a Noruega chegou nessa última fase de se internacionalizar e hoje presta serviço no mundo todo e ganha dinheiro em outros mercados, além do seu próprio. Então, o que ele está dizendo? Para uma política funcionar, e isso não depende de setor, né, meio que uma regra geral, né, seriam essas etapas. Primeiro ser de direita, depois ser de esquerda, depois voltar a ser de direita. Eu ainda coloco uma primeira fase aqui, especialmente do petróleo, que precisou lá na Noruega, que é meio intervencionista, que é o petróleo é nosso. Primeiro tem que dizer que o petróleo não é da iniciativa privada e que é um patrimônio nacional. Então dá para fazer essa ressalva, ou esse complemento à teoria do List. Mas o que ele está dizendo? Que uma melhor forma de organizar o mercado é seguir uma estrutura do próprio mercado. Cada mercado, mas cada um tem a sua. O petróleo vai estar na sua etapa, sei lá, o setor automotivo lá vai estar em outro lugar, agropecuário vai estar em outro. Cada indústria, cada setor econômico tem a sua fase. E a gente precisa entender que fase que está para saber qual é a melhor política a adotar e não seguir a política do presidente, porque senão fica mudando toda hora, fica que nem o Brasil lá, e que muda a política toda hora que muda o governo, que é o que está acontecendo. No México também, voltou lá o governo de esquerda, já mudou toda a política que tinha no México. Que antes quando eu estava pesquisando, ainda era de direita, né? Então, essa é a pegada aí que eu constatei fazendo essa análise. Um dos principais resultados, eu acho, da minha tese é que a política tem que estar dissociada da ideologia do governo e seguir a sua própria lógica, né? Para ter uma eficiência maior, resultados melhores. Sem problema, a gente vai lá, quem tiver interesse depois vê o complemento. Só vou falar o último ponto aqui. E aí, só para ilustrar um outro ponto, isso aqui é o que eu pesquisei, entrevistei gente aí de ministérios, tanto no Brasil, no México, na Noruega, das empresas e de associações empresariais nos 3 países também, para ouvir o mercado e ouvir o Estado. Então, eu ouvi representantes do Estado e representantes do mercado nos 3 países. E olha só que interessante a relação entre Estado e mercado nesses 3 países, como é diferente. Eu fiz algumas perguntas, eu tinha um roteiro lá de entrevista, ia fazendo os caras falarem, e geralmente eu perguntava assim para o pessoal, quando eu estava falando com alguém do ministério, né, ou de uma agência reguladora, eu perguntava, o que vocês acham das empresas aqui, né, do setor de petróleo, como é que é trabalhar com eles? E quando eu estava falando com o pessoal das empresas, eu perguntava, como é que é o pessoal do governo aqui, como é que é trabalhar com eles? Né? Aí, vejam só, aí eu peguei, eu transcrevi as respostas, e fui pegando frase por frase e fui classificando assim, isso aqui é uma frase positiva, que o pessoal do mercado está falando sobre o pessoal do governo, ou do governo falando sobre o pessoal do mercado. Isso aqui é uma frase neutra, eu ignorava. Ou isso aqui é uma frase com conteúdo pejorativo, estão falando mal ou estão falando bem um do outro, resumidamente.
em verde, aqui nesse gráfico, está o percentual de comentários positivos e em vermelho o percentual de comentários negativos sobre o outro. Na Noruega, mais de 80% de comentários positivos, né, do mercado sobre o Estado e do Estado sobre o mercado. No México, menos de 40%, no Brasil, menos de 20% de comentários positivos. O pessoal só falava mal. Viu? Mas aí já tinha começado a Lava Jato, já estava uma polarização bem grande. Né? Eu também perguntei para eles como é que eles veem a participação do outro. Né? Como é que... Peraí, deixa eu ver aqui. Não é a participação do outro, não. É a recepção, eu acho. Né? É a percepção sobre a própria participação. Como é que eles se analisam a sua participação nessa relação conjunta de Estado e mercado. Aí você vê que sobe, né? Só para vocês verem que eles não ficam falando mal o tempo todo de qualquer coisa. Quando é para falar deles próprios, não, eu faço minha parte, eu sou bonzinho, né? 60% de comentários positivos sobre si próprios aqui no Brasil, na Noruega, mais de 90%. E aí, por último, eu perguntei, que é o mais interessante que eu acho, é como que, né, pergunta para um cara de governo, como é que uma ideia do governo é recebida pelas empresas, né, tudo do setor de petróleo e gás, né, só dentro desse setor. Né, quando um funcionário lá do Ministério de Minas e Energia propõe um projeto, uma política para a CNI, né, como é que a CNI recebe essa proposta do governo? Ou o oposto, né, como é que o governo recebe uma proposta da CNI aqui no Brasil? Pouco mais de 20% de comentários positivos sobre esse recebimento. Na Noruega, só comentário positivo. Isso é a grande conclusão aqui, eu acho, né, sobre essa relação dos dois lados, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender aqui no Brasil. Tranquilo, pessoal, até a próxima. Que é o seguinte, para resumir. Os noruegueses, eles conseguem perceber o seguinte. Apesar de, pelo que a gente viu aqui na história, parecer que Estado, né, principalmente o Estado agora pós-revoluções liberais, mais republicano, né, o pós... estados sociais ou de bem-estar social, que busca essa redistribuição e políticas mais de igualdade, né? Muitas pessoas olham para uma ideia de que o Estado tira lucro do mercado, né? E o mercado tira tributos do Estado, né? Tira recursos do Estado. Então é uma competição entre mercado e Estado. É assim que o brasileiro e o mexicano vê isso, né? Isso é muito claro, assim, falando com eles. O Estado vai dizer, olha, para eu poder fazer política pública, eu preciso cobrar dinheiro dos caras de imposto e eles não gostam disso. Né? E o mercado diz, para eu ganhar dinheiro, eu preciso não pagar imposto, o Estado não me atrapalhar, e eles também não gostam disso. Então, os interesses são opostos. É uma luta, é uma disputa por esses recursos entre Estado e mercado. Cara, na Noruega é bizarro, é uma coisa muito diferente. Fala tanto com o governo quanto com empresários do setor de petróleo e gás. Eles dizem, cara, quando o empresário vai dizer, quando o governo ganha, eu ganho junto, porque ele trabalha junto comigo. O Estado constrói as bases, me ajuda, faz contatos com empresas de outros países, organiza a qualificação da mão de obra que eu vou contratar, né, prepara o terreno, cria leis que me favorecem, que me protegem no mercado internacional, negocia lá com a União Europeia, com os tratados internacionais, para que eu possa ter um resultado econômico melhor. Então, o Estado me ajuda. O Estado fala sobre as empresas. Cara, as empresas me ajudam, não preciso pagar seguro-desemprego, porque se a empresa tiver com bastante dinheiro para contratar, ele dá renda, então eu preciso fazer menos política social, porque o pessoal vai ter mais emprego e renda, né? Paga mais imposto, quanto mais eles produzem, entra mais grana para mim. Então, para eles é muito claro que uma mão lava a outra, um lado ajuda o outro, e que é uma coisa, um processo de ganha-ganha, né? O win-win, onde os dois lados saem ganhando. Né? Então, é uma parceria lá para os caras, enquanto a gente vê como uma competição entre essas duas perspectivas. Tá? Depois, nos debates parceria aí... público-privada mesmo, né? Real, na prática mesmo. Real, não é só na teoria, não é só um esqueminha ali para os amigos ganharem dinheiro, sabe? É uma coisa diferente, bem diferente. É uma prática dessa parceria público-privada, onde ambos realmente saem ganhando, e está aí a Noruega, né? Para mostrar, claro, como eu disse, né, não vamos romantizar a Noruega, achar que são bonzinhos, né, porque não são, mas cumprem o seu papel, né? O mercado vai lá, gera recursos, o Estado vai lá e organiza esses recursos de uma forma a ter um mínimo ali de justiça social dentro dessa sociedade, para que ela funcione melhor e produza ainda mais recursos, né? Dúvidas, pessoal, ou algum comentário que vocês queiram fazer?